Continuando aqui, vamos para a segunda aula sobre dicas de editor de textos, tá? Então, a primeira aula eu falei de autotexto, agora a gente vai falar de formatação usando estilos, tá? Indo aqui rapidamente para o LibreOffice Writer, então, eu vou fazer um modelo de documento que ele vai ter vários tópicos, tá? Então, primeiro eu vou criar essa estrutura de tópicos e vou acrescentando nas páginas para vocês observarem. Vou fazer um documento simples, ele vai conter, ó, introdução, desenvolvimento, conclusão e vai ter as referências bibliográficas ou bibliografia, tá? Bibliografia. Então, seria um esquema básico de um documento. Dentro do desenvolvimento, eu vou colocar aqui alguns subtópicos para a gente organizar e vocês entenderem melhor. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui pacote Microsoft Office. Dentro do Microsoft Office, eu vou ter, por exemplo, editor de texto. Vou botar aqui o Word, tá? Vou botar aqui o Excel e vou colocar o PowerPoint, que são os mais usados, tá bom? Vocês vão já entender minha organização. Eu vou criar um outro subtópico do desenvolvimento chamado pacote LibreOffice. Então, vou colocar aqui o editor de texto do LibreOffice, é o Writer. A gente tem o Calc, que é a planilha, e nós temos o Impress, que é o apresentador. Então, isso tudo vai ficar dentro do desenvolvimento do documento. Como é que funciona a formatação por estilos? Eu vou colocar aqui na introdução um texto qualquer para ilustrar que seja o nosso corpo de texto. Na internet a gente tem um site chamado Lore Ipsum, que a gente pega esses parágrafos, né? Aqui. Pronto, eu vou copiar aqui um parágrafo só para a gente encher o nosso texto, né, de parágrafos, aleatoriamente. Eu vou copiar isso daqui, vou lá para o meu Writer. Então, eu vou fazer aqui, ó, se eu quiser jogar isso numa nova página, eu vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? Então, eu joguei para a nova página. Vocês podem ver que eu tenho aqui uma página e começou a introdução aqui. Vou colocar aqui o título do nosso trabalho, tá? Título do trabalho. Eu vou colocar aqui nossa cidade, né? Musical do Piauí. 2019. Ok, eu vou colocar isso na parte de baixo, seguindo mais ou menos um modelo simples de documento científico. Opa, eu errei aqui. Eu quero que isso fique centralizado. E isso aqui fica ao final da página. A primeira formatação de estilos que eu vou fazer é definir o título do trabalho. Então, eu vou selecionar ele aqui. Aqui ao lado a gente tem a barra de estilos, ó, vocês estão vendo aqui. Então, ele já tem os modelos pré-definidos. Eu posso estilizá-los de acordo com as minhas necessidades. Mas o importante aqui é eu identificar quem é quem nesse documento. Então, esse aqui é o título. Vou colocar aqui, ó, título do documento. Ele vai fazer a formatação que já está aqui. Mas se eu quiser modificar, eu vou mostrar já para vocês. Então, título do trabalho. Pronto, a introdução vai aparecer aqui, ó. Eu vou colocar aqui um Lore Ipsum, que eu copiei na internet, tá? Então, eu vou dar para eu colar sem a formatação da internet, ó, eu vou usar Ctrl Shift V. E vai aparecer essa janelinha aqui, que é o colar especial. Eu quero sem formatação nenhuma, para não vir a formatação lá do site. Então, eu vou colocar aqui um parágrafo. Vou dar outro Ctrl Shift V também, 2 parágrafos. Toda vez que eu dou Enter no editor de texto, ele está criando um novo parágrafo. Esse desenvolvimento eu vou criar numa nova página. Então, eu vou dar Ctrl Enter aqui, ó. Ctrl Enter, ele foi para a nova página. No desenvolvimento, vamos supor que tem um texto aqui. Então, eu vou colar também, sem formatação, tá? Aí, aqui vai ser um subtópico. Vamos começar a organizar aqui um pouco. Então, ó, esse aqui, introdução, é um tópico de nível 1. Então, eu vou aqui na minha barra de estilos e digo que ele é título de nível 1, tá? Não quer dizer que é o primeiro título, não o segundo. A impressão nessa organização é que é isso, né? Mas é o nível, tá bom? Então, eu vou clicar, esse é um tópico de nível 1, ele vai ficar aqui. Aí, ó, o desenvolvimento é um tópico também de nível 1, de primeiro nível. Então, eu vou colocar aqui, ele é um título 1 também. Então, vocês vão ver que ele já ficou aqui.
Esse tópico aqui, ó, Microsoft Office, ele é um subtópico de desenvolvimento. Então, eu vou colocar ele como título 2. E aí, deixa eu colocar aqui mais textos. Ctrl Shift V, colei, ok. E aí, vou apresentar aqui o Word. O Word é um subtópico do subtópico Microsoft Office. Então, ele é um tópico de nível 3. E eu posso ter ainda mais subníveis, né, dentro do meu trabalho. Eu vou colocar aqui algum textinho falando Word. Deixa eu colar aqui com Ctrl Shift V, tá bom? Tá ganhando corpo aqui o nosso documento. Agora, eu vou mostrar para vocês, ó, essa parte aqui, vamos supor que isso é um corpo de texto normal, tá? Então, eu vou dizer que é corpo do texto. Aí ele fez a formatação para mim. Geralmente, o corpo de texto ele segue alguns padrões. Se eu quiser modificar o padrão aqui, eu vou pegar. Então, ó, não está no padrão que eu quero. Eu quero que ele fique justificado aqui, ó, e não está, né? Então, eu vou dizer que toda vez que um texto for do corpo do texto, ele vai seguir alguns padrões. Então, eu vou clicar nessa barrinha aqui, ó, e vai ter bem que editar estilo. Então, eu vou formatar o estilo corpo do texto. Se ele vai ter um recuo antes do texto, eu vou dizer aqui, né? Se ele vai ter algum espaçamento, eu quero que o espaçamento entre linhas fique de 1,5. Então, isso aqui já vai se tornar um padrão. O recuo de primeira linha, né? Que é aquele parágrafo que a gente usa com a tecla Tab. Nem precisa a gente fazer. Eu vou colocar aqui que são 2 centímetros. E o alinhamento vai ser justificado. E eu posso mexer em tudo quanto for formatação. E ele vai aplicar isso para o corpo do texto. Vamos colocar a fonte aqui. Tamanho 12, regular. Vamos colocar aqui o Times New Roman, né? Quem for utilizar sistema Linux não vai ter essa fonte, mas dá para encontrar uma similar. Pronto, então vou dar aplicar aqui. Digamos que essas são as configurações básicas que eu precisei fazer. Eu vou dar um OK, pronto. Então ele já aplicou a fonte Times New Roman, espaçamento 1,5, está justificado e tudo mais. Ok? Então está aplicado aqui o nosso estilo. Então eu vou selecionar esse outro parágrafo e vou dizer que ele também, ó, aqui ele está como estilo padrão, mas eu vou dizer que ele é corpo do texto. Então, ele vai seguir a mesma padronização. E assim por diante, você vai marcando quem é corpo do texto. Corpo do texto é um trabalho mais de marcação, aqui ele já está como corpo do texto. Pronto, Excel, continuando aqui, ele é um subtópico de Microsoft Office. Então, ele é um tópico de nível 3. Então, vou dizer que ele é um tópico de nível 3. Vou colocar um texto aqui, qualquer, ok, colei. Já está marcado como corpo do texto. O PowerPoint também é um tópico de nível 3. E eu vou colar um texto aqui, como se estivesse falando do PowerPoint. Tá. Aí agora eu vou falar do pacote LibreOffice. Ele é um pacote, ele é um título de segundo nível, né? E aí eu tenho os outros aqui, vamos supor um texto, fazendo uma apresentação, ok? Já está marcado como corpo do texto, ó. O Writer é um tópico de nível 3, porque está dentro desse subtópico aqui do LibreOffice. Eu vou colocar um texto aqui como se estivesse falando do LibreOffice, ou do Writer. Deixa eu ver, corpo do texto, ele era para ter dado um parágrafo aqui. Corpo do texto, pronto. O Calc, tópico de nível 3, belezinha. E assim por diante. Deixa eu colar um texto aqui. Peraí. Está marcado já como corpo do texto. O Impress, ele é um tópico de nível 3. Vamos colocar um texto falando do Impress aqui. Deixa eu voltar um pouco. E aí eu tenho a conclusão do trabalho, que é um dos tópicos principais, né? Ele é um tópico de nível 1. E ele vai começar sempre numa nova página. Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui e ele vai para a nova página. A bibliografia também vai ser um tópico de nível 1. Então, título 1. Eu vou dar Ctrl Enter aqui e ele vai para uma nova página. Vocês podem ver. A conclusão, vou colar aqui um texto. Vou colocar 2 parágrafos de conclusão. Enfim, tá aí, o nosso trabalho já está pré-montado, né? E agora eu vou mostrar como é que a gente vai gerar essa bibliografia. Então, tá aqui nosso corpo do trabalho
completinho, tá? Eu posso fazer mais algumas regras, mas a formatação por estilo basicamente é a gente marcar quem é quem no texto, né? Eu vou identificar esses elementos. Se eu colocar aqui no título de nível 1 que ele vai ser numerado, ó, então eu vou colocar um marcador numeração aqui, eu quero que ele use esse. Então ele vai colocar isso para os outros também, ó. Então tá lá, tópico 1, 2 e 3 é conclusão. Para o tópico de nível de subnível, né, aqui, se eu marcar lá também, ele já vai entender, ó. Deixa eu ver aqui. Então esse 2 aqui, ó, 2.1, né, é um subnível aqui. E vamos colocar para o Word, que é um subnível também, do subnível, né? Vamos colocar aqui, ó, então 2.1, 2.1.1, Word, pronto. Basta eu verificar depois as regras da ABNT e eu posso vir aqui e editar essas propriedades de acordo com o que a ABNT diz, tá certo? Então, a formatação por estilos basicamente é você sair marcando o documento. A partir daí, então, você pode gerar algumas funcionalidades automatizadas. Então, a bibliografia ficou como quarto tópico. Então, tudo bem, estou com esse documento montado. Eu vou mostrar para vocês agora como é que eu vou inserir o índice sumário de forma automática. Então, eu tenho aqui o meu trabalho, ó, o título, a primeira página. E aí, aqui, depois da introdução, antes de começar o meu trabalho, eu vou criar uma página em branco. Eu dei um Ctrl Enter ali, tá? Então, ele colocou uma página a mais aqui, ó, no meio, entre a capa e entre a introdução. E nessa página eu vou inserir o sumário, tá? Então, eu vou aproximar aqui um pouquinho. Para você dar zoom no documento, ó, com o mouse sem... Eu sugiro muito que as pessoas aprendam atalhos, né? Agiliza muito na edição do trabalho, né? Do seu trabalho. Então, para poder fazer isso daqui, é Ctrl e você gira o mouse. A rodinha do mouse lá do meio, você gira e você aumenta e diminui o zoom, só usando o teclado e o mouse rapidinho. Eu aproximei aqui, eu vou inserir o sumário agora. Então, eu vou aqui no menu Inserir, aí vou ter aqui a função, ó, sumário e índice, e aí eu vou colocar a entrada de índice. Aliás, não é entrada não, desculpa, é inserir sumário e índice, aí sumário, índice ou bibliografia, essa terceira opção aqui, tá bom? Então ele vai aparecer aqui algumas opções para mim, eu posso deixar que esse sumário seja protegido ou não, né? Eu vou deixar desprotegido. Ele vai ter o nome de sumário, ele vai avaliar isso até o nível 10, mas a gente só fez até o nível 3. Pronto, então eu vou dar um OK. Simplesmente ele já colocou o sumário para mim aqui, ó. Ele vai ficar com essa parte cinzinha aqui, mas isso aqui não vai ser impresso desse jeito. Quando ele fica com esse fundo cinza, simplesmente o editor de texto está mostrando que isso é uma parte que foi criada de forma automática. Então, se você vai aumentando o seu trabalho e as coisas mudam de página, você simplesmente atualiza isso aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó, que, por exemplo, o pacote LibreOffice começa na página 5. Mas eu vou colocar várias coisas falando antes do Microsoft Office, que ele vai mudar de página. Eu vou mostrar para vocês que ele atualiza. Se eu quiser dar uma mexidinha na formatação aqui, eu posso também. Opa, apaguei, acabei apagando. Ctrl Z, viu? Então, vou inserir mais parágrafos aqui no pacote Office. Vamos supor que eu vou falar bastante coisa aqui ainda. Vou colocar mais... Então, algumas coisas saíram do lugar. Você não precisa voltar e colocar o número da sua página manualmente, né? Basta eu voltar aqui, ó, clica com o botão direito na qualquer parte em cima dessa área cinza e você vai ter a opção aqui, ó, atualizar índice, ó, atualizar índice, tá aqui. Então, cliquei aqui, então ele atualizou as páginas para mim, ó. Pronto, já sabe onde é que tá, onde é a página de cada tópico, beleza? Então, pessoal, essa é uma função que vai ajudar muito, principalmente para quem estiver elaborando trabalhos da faculdade aí, tá? Deixa eu fazer aqui uma modificação. Como eu deixei ele editável, eu posso modificar aqui. Calma. Eu quero esse índice, ele geralmente tem espaçamento entre linhas de 1,5. Então, eu vou mudar aqui o espaçamento entre linhas, que aqui é de 1,5. Pronto, então resolvido aqui, né?
Se eu quiser colocar centralizado, eu posso também. Então, vocês vão ver como é que a ABNT diz que isso deve ser feito. Então, pronto, a gente criou aqui o modelo. Agora eu vou mostrar como é que a gente faz a exportação para PDF, por exemplo. Basta vir aqui no LibreOffice, eu tenho bem aqui esse ícone aqui, ó, exportar como PDF. Então, vamos criar um PDF aqui, dicas, editor, textos. Vou criar aqui na minha pasta, vou criar aqui na minha área de trabalho. Vou salvar aqui esse PDF, eu vou abrir ele para mostrar para vocês que algumas coisas interessantes acontecem aqui. Então ele está aqui na minha área de trabalho, dicas de editor de texto. Eu vou abrir, vocês podem notar, está aqui, ó, aquela parte que estava cinza não está. E ele vai aparecer links, ó, vai aparecer uma mãozinha aqui com um clique, ó. Então isso aqui ele automatizou o documento. Na hora que eu clicar aqui, ele já vai direto para o tópico lá que eu coloquei, certo? Então na criação de documentos inteligentes, é interessante usar também essa função da formatação de documentos por estilos. Tá bom, gente? Então, na próxima aula aqui eu vou continuar com algumas dicas, tá bom? Eu gostaria que vocês comentassem sobre os vídeos e se gostou, clica aí, tá bom? Tchau, tchau.